Oi. Então, só recapitulando. Na aula passada a gente tinha começado a ver o mapeamento do Hibernate. Então, para isso a gente fez o quê? Criou um exemplo do mapeamento de uma classe chamada cliente, que tinha os atributos e a gente iria fazer com que essa classe se transformasse numa tabela no banco de dados. Então a gente criou a classe cliente, fez o devido mapeamento no JPA, na hora em que a gente executou, a tabela respectiva cliente foi criada lá no banco de dados. Beleza? Tinha um exercício para ser feito, criando dois bancos. Vocês conseguiram fazer? Conseguiu? Tá, eu vou... Hã? Tá. Então eu vou fazer o seguinte, como ele é mais introdutório do que o que eu vou passar agora, eu vou desenvolver ele, aí depois sigo o restante da matéria. Então vamos lá. O que vocês precisavam fazer? Criar. Então eram dois exercícios. Então no primeiro a gente tinha que criar um projeto lá no NetBeans ou no Eclipse para a gente conseguir produzir essa tabela aqui no Postgres. Beleza? Alguém não entendeu o que era para ser feito? O que era para fazer tranquilo, né? Então vamos lá. Então eu vou criar um novo projeto aqui. Vou chamar de aula 27.10, exercício 1. Tá, então para eu conseguir criar uma tabela utilizando o JPA que produza uma coluna chamada código do tipo inteiro e uma coluna chamada nome do tipo texto, o que eu preciso fazer? Usando o JPA. Criar a classe, né, que vai gerar essa tabela no banco de dados. O que foi? Por quê? Ah, pacto com o demônio. Não, não precisa não. Talvez ajude, né? Mas não sei. Dá também, aham. Tá, então vamos lá. Você vai ter que criar uma classe. O nome da sua classe vai corresponder ao nome da tabela que vai ser gerada lá no banco de dados. Então, nesse caso aqui, ele quer que a tabela seja uma tabela de especialidade médica. Beleza? Então, eu vou criar uma classe chamada especialidade médica. Ok? Então, cria uma classe normal. Tá aí tranquilo, né? Não? As propriedades de dentro dessa classe vão ser as colunas que eu vou ter lá na minha tabela. Então ele quer que eu tenha as colunas código e a coluna nome. A código inteira e a coluna do tipo textual. Então eu vou criar int ou integer código e nome. Vou criar os gets e os sets correspondentes. Especialidade. Até aqui, dúvida? Não? Tá, do jeito que tá aqui, essa classe não vai fazer nada no banco de dados, né? Porque a gente não pediu de fato para que ela fizesse nada. Era uma classe normal, como qualquer outra classe que eu venha criar. Beleza? Para eu conseguir indicar pelo JPA que ela vai ser uma classe que vai gerar uma tabela, eu preciso anotar ela com as devidas anotações. Ok? A anotação que faz com que essa classe se transforme em uma tabela, em uma entidade, lá no banco de dados, é a anotação @entity. Ok? Só que se eu colocar a anotação @entity aqui, isso daqui não vai compilar. Por quê? Na verdade, não é bem porque importou. Não sei assim, se você falou uma coisa pensando em outra, mas aqui, ó, se você olhar as opções de importação, você vai ver que não tem a opção de importação do Java X lá, do JPA.
ok? Que é a respectiva do JPA. Por que não aparece? Porque essa nossa anotação @ent não faz parte dos códigos nativos do Java. Então, o que eu tenho que fazer? Trazer para o meu projeto, né, configurar no meu projeto, quais são as bibliotecas que tem essa classe, ou qual que é a biblioteca que tem essa classe. Beleza? Para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou adicionar ao meu projeto, você vem aqui em adicionar biblioteca, beleza? E aí você vai adicionar a biblioteca do JPA do Hibernate. Então tá aqui, ó, JPA do Hibernate. Ok? Então a gente adiciona isso daqui por quê? Para que as nossas anotações e outras classes do JPA estejam acessíveis dentro do nosso projeto. Tem aí dúvida? Tranquilo, né? Então adiciona a biblioteca. Se você tentar importar agora essa entity, você já vai ver que vai aparecer aqui, ó, JavaX Persistence Entity, que é de fato a classe que a gente precisa importar. Beleza, fez a importação, tranquilo. Ok? A gente aprendeu que toda tabela no banco de dados precisa ter uma chave primária. Para eu definir qual vai ser a chave primária na tabela que ele está gerando no banco de dados, eu preciso anotar a respectiva coluna referente à chave primária com a anotação @id. Beleza? Então aqui @id. Certo? Até aqui, só. Dentro da classe é só isso que a gente precisa fazer. Tá aí, beleza? Tá difícil fazer isso ou não? Vocês estão olhando com a cara de que tá assim, super. Hã? Não, mas assim, ó, essa parte especificamente, se não tá indo, fala porque assim, tá no começo. E não tem relação direta com o que a gente viu. Tipo, Cláudio, vamos lá, eu sei que você não tá entendendo. Sua cara tá dizendo que você não tá entendendo. Vamos lá. Qual que é a parte que não entendeu? Eu preciso entender isso para conseguir te ajudar. Tá, então beleza. Ali está aqui, você não quer uma chave primária arquivo. Aí se você vai colocar aqui dentro, A gente vai. Você também não entendeu? você tá muito nervoso. Você também não entendeu? Não, gente, é sério, se não entendeu, fala, a gente volta, que tá no começo. Beleza, mas do que a gente fez até agora aqui, nessa correção. Mas beleza, do que a gente fez até agora. Tipo, tem alguma dúvida? Até agora, do exercício. Ah, tá. Mas e você entendeu por que a gente adiciona a biblioteca? Adiciona para a gente conseguir colocar essas anotações. Isso, ele não, quando você baixa o Java, essa classe JavaX Persistence Entity, ela já não vem dentro do seu conjunto de códigos do Java. Né? Por exemplo, a string. A string eu consigo utilizar por quê? Porque ela já faz parte do Java. Agora, a @entity não. É um código a par, né? A parte que a gente vai ter que adicionar ao nosso projeto. Beleza? Então, para que serve a anotação @entity? Para o JPA, no momento em que for processar essa classe, identificar que ela vai gerar uma tabela no banco de dados. Beleza? E a @id, eu estou identificando qual que é a chave primária dentro dessa minha tabela. Aquela monte de coisa que a gente aprendeu sem ser na aula anterior. Então já era, porque você já está fazendo tudo sozinho. Do JDBC? Não, a gente já tinha entrado já no Persistence. Fazer manualmente lá. Criar um banco, tabela e tal. Você está fazendo sozinho. Isso aí ele faz tudo sozinho. Tipo assim, que sua pergunta é, tipo, já foi, né? Depende de como você quer utilizar na sua aplicação. Por exemplo, tem projeto, por exemplo, meu que eu uso JDBC sem JPA. Tem casos que eu acho, geralmente projeto maior, que eu uso JPA. Então vai mais assim, de como você quer utilizar e o que vai ser mais fácil para você. Na verdade é porque a configuração inicial do JPA, ela demanda um pouco de trabalho, né? Então, na aula passada você falou assim, nossa, bem intuitivo. Porque é um monte de processinho que, tipo, se eu for fazer um projeto que tem uma tabela, eu particularmente acho que preferiria fazer ele puramente com JDBC. Entendeu? É variado de você, programador. O JPA é engessado?
só que as coisas são fixas. Você não tem a mesma liberdade, se você for utilizar totalmente JPA, você não tem a mesma liberdade que você tem, por exemplo, num SQL. Por quê? Porque as instruções SQL que a gente está acostumado a fazer, elas vão ser projetadas pelo Hibernate para chegar lá no banco. Então, tem alguns tipos de consulta que são nativas do seu banco de dados que você não vai conseguir fazer com JPA. Então, assim, com o SQL puro, você é mais livre. Né? Tem as vantagens e desvantagens. Né? Por exemplo, qual que é uma das vantagens? Por exemplo, tudo bem, tem uma função lá no Postgres que eu quero utilizar. Beleza, você vai lá, usa o SQL normal. Se algum dia você precisar trocar a sua aplicação de banco de dados, por exemplo, você vai ter que sair trocando todas as suas instruções SQL para que elas fiquem compatíveis com o novo banco. Se você estivesse utilizando JPA, você só alteraria o persistent XML, como teoricamente vocês fizeram no exercício, que estaria tudo funcionando. Agora, se eu quiser pegar esse programa que eu acabei de desenvolver, certo, mandar para alguém, eu tenho que mandar essa... texto. Não, essa é a outra vantagem também do JPA. Você não vai ter que se preocupar, por exemplo, em cada cliente que você vai, supondo que em cada cliente precise ter um banco, você não vai ter de se preocupar com a criação do banco, porque ele mesmo já vai criar o banco para você. Você vai mandar os códigos normalmente. Na primeira execução, se você definiu a estratégia de criação como criar, na hora que você iniciar a aplicação, ele já cria o banco para você. Esse você falou que não era um padrão do Java, que estava adicionado Adicionar a biblioteca mais, aham. Tipo assim, na instrução da SQL também, se eu adicionar outra coisa. Não, ele se vira. Quem que dá o suporte com SQL é o driver JDBC do banco que você está usando. Ele que fica responsável por dar esse suporte. Se você for utilizar puramente, né? Pelo Hibernate, você consegue ir lá e colocar uma instrução SQL também. Só que acontece, aí você está perdendo essa questão da portabilidade. Porque na hora em que você adiciona uma instrução nativa do Postgres, por exemplo, imagina que existe uma função lá no Postgres chamada o serial mesmo. O serial ele existe no Postgres, mas numa SQL, salvo engano, ele não existe. Que seja em algum outro banco, supondo que ele não exista. Se você utilizar uma instrução SQL que tenha, por exemplo, esse tipo de instrução, na hora de você mudar de um banco para o outro, você vai ter que sair fazendo a correção específica. A gente já vai chegar nele. Até aqui, dúvida? Agora, em momento algum, até o presente momento, a gente disse que está usando o Hibernate desse programa aí? Não, a gente já está usando o Hibernate. Onde é que eu estou vendo aqui que ele está nessa situação? Você fala no código. É. No código, do jeito que está aqui, você não consegue ver por quê. A gente está usando o Hibernate como sendo uma implementação do JPA. Então, assim, essas classes aqui, elas foram de fato declaradas na especificação do JPA. A gente vai conseguir só ver se ele está presente no nosso projeto ou não pelas bibliotecas. Então, aqui está o JPA do Hibernate. Mas existe, por exemplo, a anotação entity, que pertence ao pacote também do Hibernate. O que muda? É que essa entity não é a especificação do Java lá, o JPA, mas ela funciona também. Beleza? Então, o JPA sozinho, ele faz tipo, uma coisa no banco. Já com o Hibernate, o JPA do Hibernate já faz tudo sozinho. Não, é que é assim, ó. O que é o JPA? JPA é só o formato. A Sam determinou como que eu faço para criar uma ferramenta que simula que o meu banco de dados é orientado a objetos. Ok? Então, o que ele fez? Foi o JPA que definiu que, para eu criar uma classe que vai virar uma entidade no banco, eu tenho que anotar ela com @entity. Foi o JPA que definiu que a chave primária tem que ser anotada com @id. Ok? Só que o JPA não faz nada, ele só definiu. Quem que implementa e faz isso tudo acontecer? Hibernate, Eclipse Link, Top Link e todas as implementações de JPA. JPA é só o conceito bonito. Quem faz acontecer é a implementação. No nosso caso, e de várias empresas, que é o framework mais utilizado, o Hibernate. Ok? JPA do Hibernate. Então, é que na verdade, esqueci o nome?
Luiz, na verdade vai depender de como no seu NetBeans essa biblioteca está gravada. Em algumas versões do NetBeans ele está gravado lá como Hibernate, abre parênteses, JPA. Então assim, o que você vai ter que fazer? Encontrar a implementação do Hibernate do JPA. Então assim, se você colocar no seu Hibernate JPA, é muito provável que ele funcione assim como está funcionando no meu. Isso aqui é só uma nomenclatura que o meu NetBeans, nessa versão que eu tô, que ela deu. Beleza? Pode seguir? Tá, então... aham. Para poder fazer o JPA, você tem uma configuração antes. Para o quê? Fazer o Hibernate funcionar. Sim. Não, JPA. É que quando a gente fala Hibernate e JPA, você entendeu o que é o Hibernate para o JPA? O JPA são as definições, ela não existe. O Hibernate é quem implementa, né? E agora a gente vai configurar então mais à frente, porque A gente vai configurar, por enquanto a gente não configurou. Apesar que essas anotações aqui já fazem parte da configuração, né? Se eu tivesse no JDBC eu não precisaria fazer. Beleza? Tá, então feito isso daqui, o que eu preciso fazer agora? Indicar para o Hibernate qual que é o banco de dados onde ele vai criar essa tabela, por exemplo. Ok? Então como que eu faço isso? Eu crio a minha unidade de persistência. Beleza? O que é essa unidade de persistência? É um arquivo XML chamado persistence.xml que tem que ficar dentro do diretório metainf. Eu preciso decorar isso? Não, o NetBeans vai fazer para você. Beleza? Então como que eu faço? Eu vou lá em arquivo, novo arquivo, categoria persistência, unidade de persistência. Beleza? Então, o que é isso aqui? É nesse arquivo que o JPA vai buscar as definições do banco de dados. Por quê? Porque ele está fazendo o intermédio entre duas coisas, aplicação e banco de dados. Na aplicação ele já está, ele precisa saber como que ele chega no banco de dados. Beleza? Então, você vai lá em unidade de persistência. Eita, sou demais. Ok? E aí você vai dar um nome para a sua unidade de persistência. Um nome qualquer que você queira, que você vai lembrar dele depois. Tá? Então aqui no meu caso ele já sugeriu o nome. Aula 2710, exercício 1, PU. De Persistence Unit. Beleza? Aqui eu vou escolher qual que é a implementação do JPA que eu estou utilizando. Beleza? Então eu escolhi aqui o Hibernate. Ok? E aqui eu vou escolher qual vai ser, vou definir de fato, a minha string de conexão JDBC. Então a mesma string que a gente aprendeu na aula de JDBC é a string que a gente vai colocar aqui. Se você souber qual que é a sua string, você pode digitar ela lá no persistence.xml. Se não, você pode utilizar o wizard daqui do NetBeans, que ele vai fazendo passo a passo com você e construindo essa string. Ok? Para isso você vai aqui em nova conexão de banco de dados. Beleza? O banco que eu pedi para utilizar no primeiro exercício é o Postgres. Então, o que eu estou escolhendo aqui? É o banco de dados, mas não é necessariamente o banco de dados. O que eu estou escolhendo aqui é o driver JDBC do banco que eu vou utilizar. Beleza? É aquele mesmo jar que a gente aprendeu do JDBC. Então, aqui eu vou escolher o Postgres. Ok? Então, anota que na hora que eu escolho o Postgres, ele já mostra qual que é o caminho do arquivo .jar desse driver. Beleza? Tá, então, próximo. E aí é só preencher as informações do banco. Então, o host, todo mundo entende que é o host? Isso é em banco de dados. Ó, em banco de dados, você instala o seu banco de dados, você precisa instalar o banco de dados em alguma máquina. Essa máquina vai estar em alguma rede, provavelmente. Beleza? Como que as máquinas se comunicam numa rede? Protocolo TCP/IP. Pelo? Não, independentemente de programação. Eu tenho uma rede aqui, beleza? Está no protocolo TCP/IP. Como que eu faço para uma máquina se comunicar com a outra? Primeira coisa que eu tenho que saber.
o IP dela, beleza? O que é esse host? É o IP da máquina onde está instalado o seu banco de dados. Eu estou com a minha aplicação que eu estou desenvolvendo aqui na minha máquina, mas o meu banco poderia estar na máquina dele, poderia estar na máquina dele, poderia estar na internet, em qualquer lugar. Beleza? Aham. Então aqui eu vou indicar qual que é o caminho aonde está o meu servidor. No meu caso, é minha própria máquina, então localhost. A porta é a porta onde o meu servidor está respondendo. No caso, meu servidor de banco de dados. 5432. Mas vocês entendem o que é essa porta? O que é esse localhost? Entende? Entende? Tá. A porta é assim, ó. Esquece programação, tá? Redes. Para eu me comunicar no TCP/IP, eu preciso saber qual é o IP da máquina em que eu quero me comunicar, ok? Essa minha máquina, muito provavelmente, ela não está executando uma aplicação só. Ela pode estar executando um monte de aplicações. Então, por exemplo, você está com o Skype aberto. Pode estar chegando uma mensagem no Skype para você. Você está com uma aplicação, por exemplo, da sua empresa aberta. Pode estar chegando uma mensagem para você também, beleza? Todas essas mensagens vão ser direcionadas ao IP da sua máquina. Só que na hora que ela chegar lá, ela vai ter que ser direcionada para cada uma das aplicações. Como que eles fazem isso? Eles criam o conceito de porta. Cada aplicação dentro da sua máquina responde em uma porta específica. O que é a porta? É um número. É um número inteiro qualquer que vai indicar quem está respondendo naquela porta. Então, por exemplo, como que você faz para criar um servidor web? Você vai criar uma aplicação. Você vai instalar uma aplicação na sua máquina que responde, geralmente, na porta 80. Aí o que vai acontecer? Eu digito o IP da sua máquina aqui no navegador, a hora que eu apertar Enter, ele já vai mandar uma mensagem para a sua máquina na porta 80. Quem vai responder? Essa aplicação, e ela vai dar a resposta. Na hora que você instala o Postgres, ele faz a mesma coisa. Ele vai falar assim, ó, a gente está instalando um banco de dados aqui. Em que porta eu vou estar respondendo para as outras máquinas que quiserem alguma informação no banco de dados? Aí você vai falar 5432, que é a padrão. Aí você já tinha uma aplicação na 5432. Você não pode ter duas aplicações na mesma porta. Você pode, na instalação, por exemplo, falar que ela vai responder na 5430. Tem algum problema? Não. Só que nesse caso aí, se eu estivesse usando a sua máquina nessa situação, aqui eu teria que colocar 5430. Foi? Mesmo? Então, beleza. Então, aqui 5432. Por isso que quando eu vou, por exemplo, usar o MySQL, eu coloco aqui 3306, porque também é padrão, mas não precisa ser sempre. O banco de dados é qual o banco de dados na máquina que eu cheguei, né? No meu Postgres eu posso ter 10 bancos de dados, eu vou escolher qual que é o nome do banco que eu quero usar. Tá? Então, no meu caso, é aula 2010. Para esse momento aqui, não precisa, se eu não for pedir para testar a conexão. É aconselhável, né? Que já esteja criado. As tabelas. Tem que colocar aí no banco de dados, você nome onde você criou o banco de dados. Aonde eu criei o banco de dados? Mas o que você quer dizer com aonde eu criei? Uma aula de 7, Certo. Mas aonde está a aula 2710? Aqui no Postgres? Aqui em banco de dados. Aqui. Se você escrever aqui, ó, MySQL, o que ele vai entender? Ele vai entender, ó, localhost. Localhost é essa minha máquina onde eu tô. 5432 é a porta que ele está respondendo. Então, ó, beleza, ele já encontrou aqui esse banco de dados. Aí, o que ele vai fazer? Ó? Aqui dentro, nota que no meu caso, ó, eu tenho o banco de dados aula 0606, aula 1104, aula 1508. Eu preciso indicar para ele qual desses bancos de dados aqui que eu quero que ele utilize. Ok? Então, no meu caso, ó, é o aula 2010. Então, por isso que aqui eu indico aula 2010. Beleza? Foi? Nome de usuário e senha é para eu me autenticar nesse banco de dados. No meu caso aqui é Postgres, senha Postgres. Então, isso daqui tudo a gente preencheu para aqui, ó, só para ele montar a URL JDBC de conexão. Então, ó, nota que essa URL aqui é a mesma que a gente criava manualmente. Beleza?
Lembra quando a gente começou a aprender JDBC, a gente não criava string de conexão? É essa mesma que ele criou. Ele já gera para você não ter que ficar lembrando que tem que pôr JDBC, dois pontos, Postgres, dois pontos, barra, barra. Beleza? Tá, então, se quiser clicar em testar conexão, é bom que já verifica se está tudo certo. Então, se aparecer conexão bem sucedida, ótimo. Ok? Beleza? Tá, pode clicar em próximo. Dentro do banco de dados, vocês aprenderam o conceito de esquema? É uma ramificação dentro do banco de dados. E alguns bancos, não tem. Ok? O esquema é o que? É mais uma divisão que eu tenho dentro do meu banco de dados. Então, imagina que eu tenho um banco de dados que vai controlar, por exemplo, uma escola. E aí tem muitas tabelas nesse banco de dados. Eu quero organizar. Eu quero organizar as tabelas que estão, por exemplo, nas questões pedagógicas, nota, não sei o quê, num esquema pedagógico. As tabelas que são de contexto financeiro, eu quero criar um outro esquema chamado financeiro. Né? Você pode criar lá dentro agrupamentos. É como se fossem pastas dentro do banco de dados. O padrão da gente utilizar é o esquema público. E aí finalizar. No meu caso aqui eu já tinha construído essa string, por isso que ele está chiando, tá? No de vocês é provável que não tenha ainda. O de vocês vai ficar assim. Ok? Cristiano? Foi? Dúvida? Uma pergunta, professor. Aham. O senhor botou a senha ali. Essa senha é específica para aquele banco ou para todo o consumidor? É assim, ó. Todo sistema gerenciador de banco de dados, ele tem um controle de autenticação. Então, o MySQL tem, o Postgres tem, todos eles vão ter, beleza? Então, por exemplo, aqui no meu caso, qual que eu sei quais são os usuários que eu tenho? Ó? Eu me conectei no meu servidor, aqui embaixo eu tenho, ó, login roles. No meu caso, eu tenho 3 usuários, ok? Aluno, crioulo e Postgres. Beleza? Então, para eu me autenticar, eu vou ter que usar algum desses nomes de usuário aqui com suas respectivas senhas. Beleza? Então, assim, aqui do outro lado tem que ter coerência com o que já tem aqui cadastrado no banco de dados. Ou seja, quem controla esse nível de autenticação é o seu próprio banco. Como foi instalado na máquina do cliente? Quando foi instalado na máquina... Ele não é de fácil comunicação, não pode passar por qualquer um. Entendi. Mas deixa eu entender sua pergunta. Você está falando assim, e na hora que eu instalar na máquina do meu cliente, como que eu vou descobrir qual que é o usuário e a senha? Então, mas assim, é que vai depender. Geralmente, o que você vai fazer? Você vai pedir para ele... A sua aplicação, que está utilizando o banco de dados, ela está fazendo só uma referência ao banco de dados. Então, você está lá, por exemplo, no seu cliente. Essa parte de instalar o banco de dados e definir qual que é a senha inicial do administrador, isso é a parte. Então, você, na máquina do cliente lá, instalou o Postgres. No momento da instalação, ele já vai pedir qual que é a senha padrão. Você definiu a senha padrão, beleza. Agora, você já tem o IP da máquina, você vai configurar aqui no seu Persistent XML. Né? Então, ó, a máquina, dentro dessa rede aqui, está no IP 192.168.5.3. E a senha que eu defini lá é usuário Postgres, senha Postgres. Entendeu? Esse 2010? Tá, deixa eu só terminar isso aqui, aí eu vou aí. Beleza? Diga, Cleice. Não, só um comentário talvez. Para mim conseguir ter essa conexão nessa configuração, eu preciso estar com ele ativo, o serviço do banco ativo também. Se eu deixar o banco fechado lá, o SQL fechado, ele não vai ficar conexão. Faz sentido. Faz sentido, mas é só você se atentar pelo seguinte, não é o PG admin tá aberto, ok? Então, a hora que você instala o banco de dados, tem opções de como você vai deixar esse banco de dados ativo. Uma das possibilidades é você iniciar uma aplicação. Por exemplo, no MySQL, existe uma aplicação que já vem nele, chamado mysqlt.exe. Enquanto aquele aplicativo estiver rodando, o seu banco está online. Uma outra possibilidade é você subir isso como sendo um serviço. Aprenderam já sobre serviço, né? Então, ó, se você abrir aqui services.msc, você vai ver todos os serviços que existem na minha máquina. E aqui, qual que é o status desse serviço? Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui o meu Postgres, ó, o serviço Postgres, estado dele em execução.
Então, assim, ele só vai estar respondendo quando isso daqui estiver em execução. Eu perguntei isso no começo, quando eu chegava nessa parte, eu achava que não estava funcionando. Na verdade, estava funcionando. Só que o seu banco que estava... Entendi, faz sentido, faz sentido. Pode, por exemplo, ser o caso dele. Uhum. Conectar criar uma conexão. Aqui? Não, aqui o que esse serviço está fazendo? Deixando o Postgres. É nesse momento, na hora que a gente ligar esse serviço, que a porta 5432 vai ter alguém respondendo nela. Entendeu? Beleza? Pode seguir? Vamos lá. Tá, então aqui finalizar. Na hora que eu clicar em finalizar, o que é que o NetBeans está fazendo? Se você for aqui em projeto, você vai ver que ele criou para você uma pasta chamada metainf e um arquivo chamado persistence.xml. Se você não tivesse no NetBeans, por exemplo, o que você teria que fazer? A mesma coisa que ele fez. Lá no seu código-fonte, criar uma pasta chamada metainf, toda em maiúsculo, separado por hífen, e dentro um arquivo persistence.xml. E a estrutura desse arquivo você teria que seguir. Não é uma coisa assim que dá para você decorar. Né? Mas você pode pegar um exemplo e ir seguindo no exemplo. O que vai ter dentro desse XML? Tudo aquilo que a gente definiu. Então, ó, usuário, Postgres, senha, Postgres, a URL que eu criei está aqui. Beleza? Então, tudo que a gente fez lá foi para ele definir esse arquivo persistence.xml. Tentando colocar lá no private, se vai dar valor. Para chorar. Elas trabalham, elas trabalham. Nós temos que carregar o problema é que enquanto ele tiver erro, você não vai conseguir construir sua aplicação. Quer dizer, se não tem conceito de cliente, você não vai conseguir construir sua aplicação. Por isso que é interessante você criar um outro projeto ou ajustar esses erros que estão aí. Eu acho mais fácil que enquanto você não fizer isso, você não vai conseguir construir ele e você não consegue ver o resultado do novo projeto.
Na hora de reclamar, sem passar por direto. Só que na hora de mandar para o banco, a gente vai sempre Beleza? Pode seguir? Tá. Então aí agora, o que a gente vai... Só um detalhe no seu aí, embora você tenha escolhido o MySQL, o exercício pedia para fazer com Postgres, tá? Mas assim, vai funcionar. Hã? Isso, no segundo é com MySQL. Então vamos lá. Então a gente já criou o que a gente precisava para mapear qual que vai ser o banco de dados que vai receber as tabelas que eu defini aqui dentro. Beleza? Tá, então o que eu faço agora para eu executar e ele entender que tem que fazer isso lá no banco de dados? Eu vou de fato criar, vamos lá? Eu vou de fato criar uma entidade, um gerenciador de entidade que vai permitir que isso aconteça lá no banco. Como? Persistence.create Entity Manager Factory. Beleza? E aqui eu passo o nome que eu defini lá para a minha unidade de persistência. Beleza? Então eu vou aqui pegar o nome que estava definido lá. Beleza. Isso daqui vai me produzir um objeto da classe Entity Manager Factory. Beleza? O que isso daqui está fazendo? Está procurando lá no seu persistence.xml para ver se você definiu alguma unidade de persistência que tem esse nome aqui. Se tem, ele vai verificar se não tem nenhum erro de codificação lá no seu XML, né, e vai pegar quais são as características que você definiu. Qual que é o banco, nome de usuário, senha, etc. Mas por enquanto ele não faz a conexão ainda. Ele só carrega essas informações.
Beleza? Tá, e aí como que eu faço para criar de fato a conexão? Crio um objeto de Entity Manager que ele vai receber emf.createEntityManager. Então é nesse momento aqui em que ele vai de fato testar a conexão lá no banco de dados e, se preciso, criar as tabelas também lá. Beleza? Então, como a gente só quer conferir se a tabela foi criada ou não, aqui ele já vai criar caso não tenha dado nenhum erro. Ok? Então, eu já posso fechar a conexão e dizer que eu não vou mais criar nenhuma unidade de persistência, perdão, nenhum Entity Manager. Como que eu faço isso? em.close, mf.close. Beleza? Hã? Essa parte aqui? É toda? Toda? Então vamos lá. O que a gente está fazendo aqui? Eu estou lendo lá no meu persistent XML para ver se existe uma unidade de persistência com esse nome. Tendo essa unidade de persistência, ele vai carregar os dados que você definiu lá no seu persistent XML. Nome do banco de dados, qual que é a senha, usuário, enfim, todas as definições que a gente fez. Aqui, com base nessas características, ele vai de fato criar a conexão e permitir que a gente manipule as informações no banco de dados. Então é esse objeto EM aqui que vai permitir, por exemplo, que eu faça inserção, apague registro, enfim, faça buscas no banco de dados, manipule os dados que estão lá. Na hora que ele é criado, de acordo com a estratégia que a gente definiu aqui no Persistence XML, a gente definiu a estratégia de criação, criar. Então, nesse momento, se as tabelas não existem, ele vai criar também as tabelas para mim. Beleza? Tá, como eu já vou ter criado as tabelas, eu não vou fazer nada, não vou inserir, não vou fazer nenhuma consulta, eu já vou fechar a conexão e vou dizer que eu não vou mais gerar nenhum objeto que me permite fazer essas conexões. O EM é a conexão. E o EMF. O EM, a gente pode entender como uma conexão, é dentro dele que está a conexão. O EM é quem me permite manipular os dados dentro do banco de dados. O MF é quem produz EM. Ok? Por exemplo, aqui embaixo eu dei um m.close. Imagina que eu quero criar outro. Tudo bem, sem problema. em igual a mf.createEntityManager. Beleza? Imagina que você fechou, mas depois você vai precisar, por exemplo, usar outro. Você pede para criar outro. O EM é que de fato manipula os dados no banco de dados. Beleza? Se você tentar executar esse código, você vai ver que ele vai disparar uma exceção. Por que ele vai disparar essa exceção? Hã? Ó, ele disparou essa exceção aqui. O que vocês acham que é? Hã? Aqui, ó. É class not found exception org.postgresql.driver. É porque é o seguinte, ó, a gente gerou a string de conexão JDBC, beleza? Essa string está onde? Está dentro do Persistence, beleza? Só que o meu projeto em si, ele não tem o driver JDBC para fazer essa conexão. Ó, então a gente definiu aqui, ó, indo lá no Persistence, eu defini que o driver que vai fazer a conexão com o banco de dados é o driver org.postgresql.driver. Beleza? A minha aplicação tem essa classe? Se eu tentar criar uma conexão com o banco de dados num projeto novo no NetBeans, vai executar sem eu adicionar o driver JDBC? Não vai funcionar. Aqui é a mesma coisa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no meu projeto e pedir para adicionar o driver. Ele poderia já ter adicionado no momento em que a gente cria, né? Mas nem tudo é perfeito. Então aqui driver do JDBC do Postgres está aqui. Então adiciona a biblioteca. Constrói, executa. Não tem de dar mesmo erro.
Você achou que tava gorando meu exemplo, né? Deu erro, sir. O vermelho são os logs. A gente vai ver que dá pra gente tirar isso daqui. Dá também. Dá pra gente omitir. Beleza? Então, se você for agora lá no banco de dados e atualizar, tá aqui a tabela especialidade médica. Aqui, ó. Código e nome. Pode. Beleza? Foi? Pessoal, teve algum problema no vídeo lá da aula do Postgres, da aula passada? Beleza. Tá, então vamos lá. Seguindo. Beleza? Segundo exercício. O segundo é praticamente a mesma coisa, a diferença é que muda a tabela. Beleza? E muda o banco. Em vez do Postgres, agora é MySQL. Ok? Então vamos lá. Vou criar um novo. Dúvida até aqui? Ah, tem que inserir um, né? Vamos lá, verdade, estava esquecendo. Aí ele pede para em seguida inserir um registro no banco de dados, é isso? Cria um método dentro da classe Parará que insere pediatria com código 5. Ok? Então vou criar aqui um método inserir especialidade e vou passar o Entity Manager porque é através dele que a gente faz a manipulação dos dados. Tá? Nem precisaria criar esse método, é só porque o exercício está pedindo. Daria para fazer na main mesmo. Beleza? Tá, e como que eu faço para inserir uma especialidade médica? E aí? Cria um objeto, né? Cria um objeto, especialidade médica. Configura as informações dele. Ele quer que tenha código 5 e nome pediatria. E aí, para inserir, set nome. E aí, para inserir, eu abro uma transação no banco de dados, salvo a especialidade e dou commit na transação. Beleza? Não executa mais de uma vez, porque se você executar vai dar problema, porque vai dar violação de chave primária, né? Você vai estar inserindo dois registros com o mesmo código. Legal, né? Beleza? Muito bom. Foi? Pode ir para o próximo exercício? Entendi. O segundo do pacto. Ok. Pode ir para o segundo? Então vamos lá, vou criar um novo projeto. Aula 27, 10.
exercício 2. Beleza? Nesse exercício, a gente tem que criar uma tabela de nome produto que tenha código, descrição e valor. O que eu tenho que fazer? Criar uma classe. Que nome? Nome produto, beleza. O que mais? Isso. Anoto aqui com @entity, né? Só que aqui, se eu tentar anotar, não vai ter ainda, né? Aí importa a biblioteca, beleza. Anoto ela com @entity. Vou definir a chave primária dela como sendo o código, @id. E ela vai ter descrição e valor. Beleza? Tá, e aí agora eu vou criar a unidade de persistência. Então cria a produto, anotei. Ok? Cristiano, foi? Tá, vou criar a unidade de persistência. Então, unidade de persistência. Vou escolher o Hibernate como sendo a biblioteca de persistência. Vou criar lá no meu banco de dados, no MySQL, um novo banco que eu vou chamar de aula 2010 também. Beleza? Então só criei o banco lá. Vou configurar agora a conexão aqui. Então o driver MySQL. O nome do meu banco de dados vai ser aula 2010. Meu usuário e senha é root. Beleza? Mesma coisa que a gente estava fazendo, só que agora com MySQL. Finalizar. Ok? E aí agora eu vou adicionar o driver JDBC do MySQL. Foi? Aí agora eu tenho só que criar. Opa, nem precisa ser aqui. Só que criar a conexão. E fazer a inserção. Então, mesma coisa. Entity Manager Factory.
Ok? Constrói. Executa. E aí confere lá no banco. Tá lá a sua tabela, produto, com código, descrição e valor. E para inserir, mesma coisa. Cria o objeto, persiste ele no banco. Ok? Ah, você quer inserir 2 registros, por exemplo. Vamos fazer aqui. Fazer uma entidade cada produto, eu posso usar o mesmo, só mudar o código. Por exemplo, ó, vamos inserir o produto que ele está pedindo aqui no exercício, que é o produto sabonete 1,50 código 3. Então, beleza. Produto P1 igual a new produto P1.7 código 3 P1.7 descrição sabonete P1.7 valor. Quanto que ele quer? 1,50. Beleza? Tá, e você quer que eu crie outro. Tudo bem, a gente pode criar um P2, por exemplo. Código 4 vai ser condicionador 750. Beleza? em.get transaction begin em.persist P1 em.persist P2 em.get transaction commit. Se fizesse o quê? Você poderia colocar um commit aqui embaixo também. Depois abrir outro begin e commit. O que vai mudar? Lá no banco, por exemplo, se eu deixar dessa forma, suponha que ele inseriu isso daqui, na hora que ele foi inserir o P2, deu problema. Por exemplo, violou chave primária. Ele não vai inserir nem isso daqui, nem isso daqui. Ele vai fazer o rollback. Ok? Na verdade, depende. É que você está criando transações diferentes. Você entende o conceito de transação em banco? É assim, tipo, eu vou acumulando um monte de inserções, alterações lá no banco. A hora que eu cheguei até um determinado ponto, então, ó, se meu código chegar até aqui, significa que tudo correu bem. Então, dá um commit. Né? Do contrário, ele não persiste nada. Entendeu? Então, agora, se eu executar e dar um select lá na tabela, tá aqui, ó, o sabonete e o condicionador. Oi. Aham. Ele está abrindo a transação no banco de dados. Aham. Agora é o seguinte, no exemplo anterior não mudamos esse limite. Hã? No exemplo anterior não se limite? Usamos. E o commit ele fecha, né? E o commit, ele sinaliza que tudo correu bem e as informações podem ser persistidas no banco. O close foi aqui, ó. É que o close ele fecha tudo, entendeu? Ele fecha a conexão, você não vai fazer mais nada no banco depois disso. O que seria persistido no banco? É que é assim, é porque isso aqui não é um conceito do JPA. Alguns bancos de dados têm o conceito de transação, que é o quê? Você acumula um monte de instruções e você só vai aceitar que essas transações vão ser aceitas, que elas vão ser persistidas no banco, se todas forem executadas. O exemplo clássico é você fazer a transferência de dinheiro de uma conta para outra, até mais. Por exemplo, estou transferindo dinheiro da sua conta para a minha. São 2 operações. Eu tenho que registrar um débito na sua conta, que vai aparecer no seu extrato, e um crédito no meu. Se eu fizesse essas 2 operações de modo distintos, fez o débito no seu, acabou a luz. Beleza? O que vai acontecer? Tirou da sua, mas não foi para lugar nenhum. Então aí que o banco de dados dá como solução para isso? Criar a transação. Inicia a transação, faz o débito na sua conta.
faz a inserção na minha. Se depois disso tudo eu conseguir chegar ao commit, aí eu falo, ó, pode executar isso daqui que deu tudo certo. Executa o crédito dela. Na verdade, o próprio banco de dados ele vai acumulando as operações. Veio um commit, ele sabe que tudo aquilo ali pode ser persistido. É como se ele fizesse a operação e deixasse assim, ó, a conferir. Aí veio o commit, pode persistir tudo. Entendeu? É garantia do banco de dados. O persiste, m.persiste. O m.persist, aí é JPA. É o momento em que eu falo assim, ó, pega esse objeto e manda lá para o banco de dados. Insere ele. Não, já não vai dar mais, né? Tá, eu vejo com você. Pessoal, a gente pegou essa aula, acabou aproveitando essa aula para revisar o que a gente viu na aula passada, porque vocês não estavam entendendo. Mas, assim, eu preciso do retorno de vocês e da colaboração também. Por exemplo, alguns falaram que não entendeu, mas assim, só o Cleison, por exemplo, que entrou em contato comigo para falar que o vídeo da outra aula estava estragado. Né? Então, tipo assim, tá havendo a dificuldade, o vídeo tá lá disponível para rever e aparentemente não está tendo interesse de buscar. Então, assim, eu não consigo fazer milagre, a nossa semente ela é extensa. E assim, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Só que também, assim, eu não vou poder ficar demandando várias aulas para a gente ficar revendo alguma coisa que a gente viu na aula anterior. Então, a gente precisa que seja algo colaborativo. Eu faço a minha parte, vocês fazem a parte de vocês também. Então, a próxima aula vai ser taca-lhe pau. Eu preciso que vocês estejam já com essa parte, né, pronta na cabeça.